A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, que bom ter você aqui, mais uma vez nesse tempo de reflexão bíblica. Oro e espero que você esteja bem e oro também para que essa palavra fale poderosamente ao teu coração. E assim sendo, ela te abençoando, bênção que chega até nós precisamos compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, se assim essa palavra edificar a sua vida e você desejar. Amém? Bênção. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho da Oração, capítulo de número 3, verso 21 e 22. Pastor, Evangelho da Oração? Isso, é assim que é conhecido o Evangelho de Lucas, porque no Evangelho de Lucas é o evangelho que relata mais momentos na vida de Jesus em que ele parou para orar, que ele parava para orar. Lucas ele relata muito bem, pelo menos em 7 a 9 momentos que Jesus parava para orar antes de tomar alguma decisão, antes de escolher os seus discípulos. Sem motivo aparente, Jesus parava para orar. E por isso o Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho da oração. Se você não sabia, anote essa aí, porque é muito boa e é importante a gente saber essa informação. Amém? Benção. Então abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22, que diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me compraz, ou em quem tenho muito prazer. Vamos orar? Pai, nós falamos contigo mais uma vez. Te agradecemos pela sua palavra e pedimos ao Senhor, Deus, que ela seja revelada a nós neste momento, para que em nome de Jesus, ao ouvir ela, Pai amado, nós não saiamos daqui do mesmo jeito. Nós oramos e queremos ser tocados por Ti neste momento, nesta noite, nesta tarde ou nesta manhã, independentemente do turno que essa pessoa estiver ouvindo. Toque em nós, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Deus vai tocar aí em você. Creia nisso, assim como está tocando em mim. Uma pergunta. Como está a sua vida de oração? Não precisa responder para mim, pense aí. A oração ela é um diálogo e não um monólogo. Ou seja, ela é uma conversa. E em uma conversa a gente fala, mas também ouve. Às vezes, nos nossos momentos de oração, a gente só fala. Fala, pede. E aí quando a gente acaba, a gente fala, em nome de Jesus, amém. Não é verdade? Na hora que Deus ia falar conosco, na hora que Deus ia ministrar o nosso coração, a gente fala amém e vira as costas. Isso é horrível. A gente precisa aprender a orar e a esperar Deus falar. Sempre quando você for orar, ore e espere Deus falar. Espere Deus responder quando você terminar a sua oração. Leia a palavra e medite nela. Tire pelo menos aí 3, 5 minutos para meditar naquilo que você leu. Deus vai falar contigo, Ele deseja se revelar a você. A oração, meu irmão e minha irmã, ela é uma prática indispensável na vida do cristão. Não adianta eu falar que eu tenho uma vida de oração. A gente vê, a gente percebe em quem tem ou não uma vida de oração. A oração, ela demonstra o quanto somos dependentes de Deus. E é através da oração que falamos com Deus e que Ele se revela a nós. Nós vemos aqui nesses 2 versos, eu queria trazer, na verdade, 2 questões, 2 situações que Jesus nos ensina aqui. A primeira é que Jesus orava. O texto diz que Jesus, sendo batizado, ele estava orando, ele ora. Ele estava a orar. Jesus ele tinha uma vida de constante oração. Se sendo Deus, Jesus precisava orar em cada decisão, orava sem motivo aparente, orava porque era o seu prazer se relacionar com Deus, o que dirá nós? Será que nós não deveríamos orar também? Tanto quanto Jesus? Pois é. Mas hoje nós, irmãos e irmãs, temos uma enorme dificuldade de cultivar uma vida de oração. Falamos que nós estamos muito atarefados, muito ocupados, vivemos correndo com os nossos afazeres diários, ficamos sobrecarregados, chega à noite a gente está estupefado de coisas, cansado, a gente só quer deitar e dormir. Sinceramente, eu acredito que o que nós fazemos, irmãos e irmãs, o nosso trabalho, as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, elas são muito importantes e eu não tenho dúvida disso. Mas o que Jesus veio fazer
que é salvar a humanidade, salvar eu e você da condenação eterna, foi muito mais penoso, muito mais difícil. E acredito que, guardadas as devidas proporções, muito mais importante do que tudo que nós fazemos, não é verdade? Você concorda comigo? Pois é. E ainda nesse desafio inteiro, Jesus ele tinha uma vida de oração. Entenda, meu amado e minha amada, quando nós oramos, reconhecemos que não conseguimos fazer nada sem Deus e reconhecemos que precisamos dele. A oração é a nossa declaração, é pública, é a expressão do nosso corpo que diz, olha, eu preciso de ti, Senhor. Não adianta a gente falar isso com os nossos lábios e a nossa vida não demonstrar a nossa dependência de Deus. Precisamos cultivar uma vida de oração. A segunda coisa que nós enxergamos nesse texto com facilidade é que quando temos tempo de qualidade com Deus, ele se revela a nós. Jesus ora, e enquanto ele ora, o texto diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba e ouviu-se uma voz que veio do alto que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer ou em quem me comprazo. Jesus ora e Deus se revela. Escute isso, que sensacional. Deus ele tem prazer naqueles e naquelas que em nome de Jesus buscam a ele. Naqueles e naquelas que têm tempo de qualidade com ele. Deus deseja e tem prazer em se relacionar conosco e se revelar a você. Deus quer se revelar a cada dia mais a você. Pense o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que tem todo o domínio nas suas próprias mãos, deseja se revelar a você. Deseja se revelar a nós. Isso é glorioso demais. Às vezes nós dizemos que Deus não fala conosco. Ah não, Deus não fala comigo, pastor. Deus só fala com o senhor, só fala com fulano, só fala com Beltrano. Às vezes eu também penso assim, por que Deus não fala isso comigo? Por que Deus não ministra ao meu coração dessa forma? Às vezes a gente entra nessa neura, nesses parafusos. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque não temos um tempo de qualidade com Deus. Um tempo de orar, de meditar na palavra. Oramos e buscamos a Deus com um monte de coisa na cabeça. Oramos com um monte de preocupações e acabamos não tendo um tempo de qualidade. Sabe, às vezes a gente ora e a nossa cabeça está longe, não está aqui. Como é ruim conversar com alguém que não está prestando atenção no que a gente está falando, nem naquilo que ela está falando. É horrível. Eu não sei se você já teve essa experiência. Imagine a gente se relacionar dessa forma com Deus. Irmãos e irmãs, ouça isso. O Deus Todo-Poderoso, Soberano, Rico, que é dono de todo o ouro e de toda a prata, ele tem prazer de se relacionar e de se revelar a nós. Ele deseja isso. É desejo dele. Ele já fez tudo o que precisava ser feito na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E ele veio habitar dentro de nós através do seu Espírito Santo. O Senhor te ama e quer se relacionar contigo e se revelar a você. Aleluia! Creia nisso e se relacione, tenha tempo de qualidade com Deus. Deus quer falar com você no particular, quer se revelar a você, quer derramar poder sobre a sua vida e a minha vida. Então invista tempo, tenha tempo de qualidade, ore, fale, mas também ouça. Não ore com pressa, não leia a palavra de Deus com pressa, mas faça com calma. É desejo de Deus falar e se revelar a você através da oração, da reflexão, meditação na palavra de Deus. Deseje e busque ter mais experiências com o Senhor, tendo mais tempo de qualidade com Deus. Precisamos ter tempo de qualidade com Deus 2, 3 vezes ao dia. Seja nesses tempos, nesses momentos, 10 minutos que seja, mas de qualidade. Certa vez, eu lendo um livro, alguém chegou para um conselheiro da rainha da Inglaterra, que era cristão.
bateu na porta do quarto dele assim e disse a ele: a rainha manda te chamar e disse que é urgente. E ele respondeu: diga para a rainha que eu estou conversando com alguém que está acima dela. Precisamos ter prioridade na nossa vida com Deus. Precisamos ter prioridade no nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter tempo de qualidade com Deus. Sendo assim, você e eu iremos crescer na presença desse Deus glorioso. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Que essa palavra possa incentivar a mim e a você a buscarmos a Deus, termos mais tempo de qualidade, termos o Senhor como prioridade das nossas vidas. Pensa no Deus Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, deseja se relacionar conosco e se revelar a nós. Isso é precioso e glorioso demais. A gente não pode perder essas oportunidades. Faça isso ainda hoje, em nome de Jesus. Ao sair, ao ouvir uma palavra, nos cultos de domingo, no culto de domingo passado eu falei a respeito disso. Ao sair do culto, chegue em casa, na hora que você for dormir, leia a palavra que foi ministrada novamente, as suas anotações, se você tem essa prática, e eu impulsiono você até essa prática de anotar. Releia aquilo que foi ministrado e ore em cima daquilo para que Deus continue falando ao teu coração. Irmãos e irmãs, o pastor é limitado, mas o Espírito Santo ele é ilimitado e ele deseja revelar o próprio Deus aos nossos corações. Ore mais, tenha mais tempo de qualidade com o nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra. Pela tua palavra que é sempre gloriosa, mas que o teu Espírito Santo nos conduza neste dia, Pai, a nós termos tempo de qualidade contigo. Pai amado, queremos conhecer mais do Senhor, queremos, Deus, ouvir mais ao Senhor. Pai amado, o Senhor deseja se revelar a cada um de nós. É óbvio, Deus, que cada um tem o seu chamado. Eu tenho um chamado pastoral, alguns têm chamado do ministério local, ministério de louvor, mas o Senhor deseja se relacionar com todos nós, independentemente de onde te servimos, independentemente se somos líderes de célula ou se somos simplesmente um membro de célula que traz visitantes, ou um anfitrião de célula. Pai amado, todos nós diante do Senhor temos a nossa importância, somos importantes diante de Ti. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor pagou um alto preço por nós e agora habita dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, às vezes que nós oramos, buscamos e lemos a Tua palavra de qualquer jeito. E Espírito Santo, em nome de Jesus, traz temor, tremor e nos ajude a nos relacionar contigo de forma melhor, a cada dia, tendo tempos de qualidade ao longo do nosso dia, por mais cheio que ele seja. Essa é a nossa oração neste dia. Comece esta obra em nós hoje, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, que você tenha um dia abençoado, um restante de semana abençoado. E se Deus assim permitir, domingo estaremos juntos no nosso culto de louvor e adoração, culto de celebração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Um forte abraço.